Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, porque desde a primeira vez que eu tive contato com o movimento espírita dessa região, eu realmente me apaixonei. Quando eu estive aqui e vi uma cidade como Novo Acre, o Jequi, um lugarzinho pequenininho, onde um centro espírita com o estudo do ESD, as pessoas ali se juntando numa verdadeira comunidade, tentando encontrar uma solução para uma sociedade melhor, todo o esforço das casas espíritas, de todas as cidades que nós visitamos, e a gente vê como cresceu esse movimento e como vocês estão se estruturando para realmente serem aquilo que se espera de um movimento espírita de verdade, que é casas espíritas trabalhando juntas, espíritas trabalhando juntos para a construção de uma sociedade transformada. Mas é sobre exatamente esse assunto que nós vamos conversar na noite de hoje, falando a respeito desse momento de transição. Nós já ouvimos, de um modo geral, na nossa literatura, naquela literatura que a gente está acostumado a compuscar quando a gente quer entender da religião, de que, de certa forma, já houve algum momento da humanidade onde Deus, meio chateado com o comportamento do homem, resolveu dar um reset na natureza e na humanidade. Ele chamou Noé e disse: vai construir um barco e eu não estou satisfeito com aquela criatura que eu criei e, portanto, eu gostaria que você recolhesse as espécies da terra, dos animais, e que salvasse pelo menos um casal de cada uma dessas espécies e que os homens vão morrer todos, E isso veio o dilúvio e destruiu toda a humanidade. Quando eu ouço essa história, eu realmente fico bastante interessado em saber o que um pé de mangaba, o que uma formiga, o que uma minhoca tem a ver com a maldade humana. Porque junto com esse dilúvio que foi provocado supostamente pela maldade do homem, muitos animais, muitas plantas, muitas coisas também morreriam juntas. E obviamente que eles não têm nada a ver com o comportamento humano. E essa história toda só vem mostrar o quanto nós esperávamos que o planeta Terra fosse criado exclusivamente para satisfazer as nossas necessidades. Os animais estão aí para enfeitar os pastos para o nosso deleite, para nos dar comida, para, de repente, colorir os céus, As plantas estão aí para produzir frutas, para que a gente possa comer, ou produzir alimento para que a gente possa fazer um caldinho delicioso de batata, muito bom, por sinal, parabéns. Então, a gente tem essa ideia desde esses tempos. A humanidade achou isso, que quando Deus criou tudo, criou para o homem, criou o mundo para o homem. E desde então, todo esse nosso momento é imaginar que Deus, quando está chateado com a humanidade, Ele resolve destruir a humanidade. E por isso surge, na época, antes um pouco de Jesus, inclusive no seu tempo, aquela literatura que era chamada de apocalipsista. Ou seja, a ideia do final dos tempos. Eu sou de uma época, eu nasci em 1965. E na época que eu nasci, lá na cidade de Jequié, surgiu um boato de que um neném nasceu cabeludo, barbudo, dizendo que o mundo ia se acabar em uma semana. Mas como o povo é muito espirituoso, disse assim: não, fique tranquilo que logo depois nasceu um careca e desmentiu tudo. Então, a gente tem essa coisa na crença popular de que, de certa forma, de alguma maneira, o mundo vai se transformar através do fogo, através da água, através dos grandes efeitos. E quando a gente olha justamente a Gênese, escrita por Kardec, nesse ano de 1868, e que agora faz aniversário, a gente começa realmente a tentar entender como é importante, a gente ir mais fundo nessa questão do apocalipse, do final dos tempos e da transição planetária.
O tema da transição planetária é algo absolutamente antigo também. Kardec já abordou esse tema na Gênese, ele já fala sobre a transição planetária desde a Gênese, e ele até chega a dizer que a transição começou 100 anos antes. E como é que ele vem explicar o processo da transição no último capítulo desse livro, a Gênese? Ele explica da seguinte maneira: o planeta Terra passa por mudanças, assim como todos os astros do universo. Essas mudanças, elas são de duas maneiras ou de duas ordens. A primeira delas de ordem física, e esta, por sua vez, dividida de duas formas. A ordem física pode ser um terremoto, um vulcão, uma erupção qualquer que vá criar uma nova montanha, a movimentação das placas tectônicas. Tudo isso vai fazer com que haja uma mudança no relevo da forma, um cometa que se choca com o planeta Terra. Tudo isso faz com que haja uma mudança física no planeta. Mas existe uma outra mudança também física, que essa já é produzida pelo homem. São as barragens, as estradas, a construção das cidades, a tecnologia usando todo o seu arsenal em favor da construção de uma sociedade mais favorável à habitabilidade de seres mais desenvolvidos do ponto de vista da mente, do ponto de vista da sofisticação moral. Então, essa inteligência, essa ação do homem sobre a Terra também transforma a Terra do ponto de vista físico. Eu não vou considerar aqui os outros astros do universo, apenas a Terra, que é o nosso mundo e o nosso ponto realmente aqui de estudo. Mas dentro dessa mudança física, a gente pode perceber que as mudanças provocadas por esses efeitos da natureza são muito mais demoradas, são muito mais longas, e a gente provavelmente não percebe. A erosão, por exemplo, que consome uma pirâmide, leva milênios para consumir uma pirâmide. Provavelmente um homem que tenha nascido no pé de uma pirâmide vai nascer e vai morrer vendo a mesma pirâmide. Ele não vai perceber o desgaste, porque é muito lento, o processo é lento. As mudanças que são promovidas pelo homem, normalmente elas são mais rápidas, elas são mais efetivas. E dá para se perceber em uma única geração, dá para se perceber mudanças significativas que são produzidas no planeta pelo homem, pela sua inteligência. Mas existe uma outra transformação do planeta, que essa é de ordem moral. A de ordem moral, ela acontece de uma maneira subreptícia, escondida, ela acontece nas transições das gerações, e elas são promovidas em parte pelo homem, em parte também pelo fato de que nós não estamos aqui trabalhando de maneira empírica na nossa vida. Nós somos e estamos imersos em um grande processo de desenvolvimento e de progresso que faz parte das leis divinas, das leis naturais, aonde Deus, no seu processo de criação, no seu processo de elaboração, em tudo controlando e em tudo sendo nele mesmo, nessa grande unidade, nesta grande mônada divina, fazendo com que haja aí um desenvolvimento e um progresso das coisas, seguindo aquele fluxo do nascimento, do desenvolvimento, da fixação e da destruição. Aquilo que os antigos chamavam das três divindades. A divindade de Brahma, que seria a criadora, Vishnu, que seria a de manutenção, e Shiva, que seria a de destruição. Se nós observarmos a natureza, tudo segue esse ritmo. Então você vai plantar uma semente, ela vai nascer, vai se desenvolver, daqui a pouco a árvore cresce, daqui a pouco ela deperece e morre. Assim também somos nós. Nós também seguimos esse ritmo. Então, esse movimento de progresso, de evolução, de desenvolvimento, esse ciclo que se dá em relação às gerações das humanidades, são claramente perceptíveis as mudanças que são promovidas do ordem moral. Há 200 anos atrás, se formos observar, a gente vai ver que nós éramos muito diferentes. Ontem eu estava na cidade de Guanambi, e lá eu fui lanchar com o pessoal quando terminou. A gente gosta de comer, viu, gente? Esse negócio de reunião espírita sempre termina, é um pretexto, eu acho, para a gente terminar comendo. Então a gente foi comer uma torta de chocolate famosa que tem lá, numa casa que foi tombada pelo patrimônio, uma casa antiga. Mas que casa linda, a casa toda cheia de porta, de janela e tal. E o que chama a atenção é que embaixo da casa tinha um socavão onde ficavam os escravos. E 200 anos atrás, nós tínhamos escravos em casa.
Nós tínhamos escravos que eram seres humanos, que nós prendíamos em socavões, e quando eles não faziam o que a gente queria, eu estou falando a gente queria, gente, porque eu posso, inclusive, dada a minha textura de pele, estar no tronco ou no socavão, mas estou dizendo aqui, me colocando no lugar do europeu, aonde nós poderíamos estar, inclusive, colocando essas pessoas no tronco, dando chicotada, simplesmente porque eles não obedeciam às nossas ordens, isso há 200 anos atrás. Se nós formos considerar que o universo, né, o planeta Terra tem 6 bilhões de anos, o universo tem 15 bilhões de anos, que nós temos como seres vivos sobre a Terra 3 bilhões de anos e que a espécie que dá origem à nossa tem 350 mil anos, o que seriam 200 anos? Nada. Um átimo diminuto de tempo. Se nós pegarmos os 15 bilhões de anos do universo e transformarmos em um ano, todo o processo da criação do homem será apenas uma questão de poucos minutos dentro deste dia da criação do universo. Então isso óbvio que mostra que 200 anos é pouco tempo, mas em 200 anos muitas mudanças de ordem moral aconteceram na humanidade. Nós temos hoje uma certa resistência contra essa questão da escravização de seres humanos. Nós trabalhamos na questão da igualdade e se vocês acharem 200 anos bastante, nós temos uma outra data mais recente, porque há 80 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, nós, na Alemanha, eu digo nós porque eu não sei se eu não estava lá de repente, estávamos queimando pessoas vivas dentro de fornos simplesmente por questões ideológicas. Então o Holocausto aconteceu na Alemanha há 80 anos atrás. Então isso mostra o quanto a gente evoluiu, porque hoje eu acho que nenhum homem teria sobre a Terra a dimensão e a possibilidade de fazer o que Hitler fez, porque o planeta não suportaria. A humanidade não suportaria. Certamente que os organismos de defesa, os organismos que criaram todas as regras, os direitos do homem, do adolescente, do idoso, da mulher e tudo mais, não permitiriam que nós tivéssemos um outro holocausto nas proporções que foram aquelas dos holocaustos perpetrados pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Então isso só um detalhe, a gente tem aí outras guerras da década de 60 um pouco mais perto, mas hoje nós viramos o milênio com todas as dificuldades e a gente fica meio pessimista, achando que essa coisa toda está de certa forma atrasando e que não existe transição planetária, que transição é essa que a humanidade está tão violenta? Olhe, prestem atenção no que Kardec diz em A Gênese, ele diz assim, que a humanidade ela começa a se movimentar do ponto de vista do seu crescimento moral, algo interior, algo que vem de dentro. Não é uma transformação que vem de fora como um meteoro que vai cair sobre a Terra. Não, a grande questão são as vísceras da humanidade que começam a se movimentar em relação a uma mudança. E essas vísceras elas vão se modificando porque nós já temos, de alguma maneira, conforme assim o Livro dos Espíritos também nos ensina, nós temos as leis de Deus gravadas em nossa consciência. Nós já sabemos qual é o nosso destino, nós já sabemos qual é o nosso desiderato, portanto nós somos atraídos por ele, por esse desiderato da perfeição. E é aí justamente nesse caminho da perfeição que o homem, vivendo ainda uma realidade distante dessa perfeição, se sente incomodado por não estar realizando isso. Então é a partir daí que começamos a ter, do ponto de vista interno, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista das nossas crenças, do ponto de vista dos nossos pontos de vista, que a gente começa então a questionar os sistemas, questionar o momento, questionar as coisas. E o que aconteceu na humanidade recente foi exatamente isso. Aqui quem tem um pouco mais de 40 anos vai se lembrar de uma época dos anos 60, aonde a juventude andava com 2 dedinhos para cima, paz e amor, é proibido proibir, sexo, droga e rock and roll. Foi a época do LSD, das drogas, das viagens psicotrópicas, psicodélicas, aquelas drogas aqueles psicotrópicos com as viagens psicodélicas, é aquele momento onde a gente está fazendo justamente a busca por algo que a gente não sabe o que é. Se você perguntar o que um jovem daquela época estava fazendo, ele era como mais ou menos aquele cachorrinho que quando você vem com o seu carro, ele sai latindo, quando você para ele não sabe o que fazer. Então eles gritavam, eles eram contra tudo, era contra a cultura, contra tudo. E o fato é que aquele sistema
que nós tínhamos do ponto de vista da sociedade, ele foi cedendo a essa pressão. A mulher ganhou muitas coisas com a pílula anticoncepcional, com a minissaia, com o biquíni. A mulher teve conquista do seu próprio corpo, da sua liberdade. As minorias começaram a ser valorizadas e a sociedade foi se modificando, destruindo o modelo antigo, que era aquele modelo tradicional, burguês, que a gente estava acostumado. E esse modelo que nós tanto falamos, daquele modelo da família tradicional, ele não é muito velho não, ele é novo, ele é bastante novo, porque antes dele, a família não era como a gente imaginava, pai, mãe, etc. Antes dele, algum tempo antes desse nosso período do século XX, final do século XIX, a partir da meados do século XIX, as famílias eram agrupamentos de pessoas de diversas ordens, que não era necessariamente com laços consanguíneos. A palavra família vem de fâmulos, e fâmulos é escravo, ou seja, é uma reunião de pessoas que viviam funcionalmente em nome de uma comunidade pequena que era chamada de família. Depois, com o advento aí da grande família burguesa, nós vamos ter aquela ideia do pai, da mãe, do filho, morando numa casa separada, que aqui no interior, se vocês chegarem, vocês ainda vão ver muitas casas que os quartos são conjugados, não é? Então ali eram casas que habitavam muitas pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas dentro de uma casa. E isso hoje não é mais, porque as famílias foram se apartando, foram se separando, foram ficando menores, pai, mãe e poucos filhos. Então é um processo de transformação que trouxe aquela família tradicional para o modelo que nós temos hoje, que é o modelo da sociedade do mundo líquido. O mundo líquido é o mundo das coisas que não se consegue prender. É o mundo das coisas transitórias, as coisas são feitas para acabar. Hoje, a coisa mais certa que alguma coisa pode ter é que ela vai acabar. Então a gente pode ver a maior organização, a maior empresa do mundo. Não existe nenhuma garantia que daqui a 10 anos ela vai existir. Aliás, as maiores empresas do mundo daqui a 10 anos nem sequer foram criadas. Porque isso é a grande dinâmica do mundo pós-moderno, do mundo líquido. Vai, gente, compra hoje um shampoo no supermercado para vocês verem o que é o mundo líquido. Não é? Eu uso sempre essa metáfora porque eu sou de um tempo que eu entrava no supermercado para comprar um shampoo, só tinha 2, lanolina e babosa. E só tinha um condicionador, que era Neutrox. Então você não tinha problema de escolha. Qual é o problema da escolha? Nenhum problema da escolha. Não é? Você entrava, tinha só aquele ali, você pegava e levava para casa. Hoje você vai comprar um biscoito, entra numa prateleira de biscoito. Tem biscoito de chocolate azul, com a caixa azul e branco, com preto, é 10, 12 tipos diferentes, não é? Com marcas diferentes para você escolher. E o ser humano não gosta muito de escolher, porque escolher gasta energia de escolha. Não é? Então a gente prefere, às vezes, com tantas opções, sai do supermercado sem o biscoito, sai sem o shampoo, senta no Netflix para escolher um filme. Tem centenas de filmes, mas você, via de regra, leva 2 horas escolhendo e nem 1 minuto assistindo nada, porque você fica sempre, agora não vou assistir esse não, vou perder meu tempo podendo assistir outro, será que não tem um melhor? Não é? Então isso faz com que a gente viva nesse mundo líquido, o mundo das distrações, o mundo do vazio de Lipovetsky. Ele fala que o mundo, a sociedade do vazio, uma sociedade sem muitos propósitos, uma sociedade da ansiedade. E o que traz uma sociedade da ansiedade? Exatamente a busca por algo que eu ainda não sei o que é. Observe que nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos trazendo, de novo, o mesmo princípio disruptivo de quebra de paradigmas da década de 60. Em 1968, a juventude mudou o mundo. Mudou muitos governos, mudou muitas coisas, não é? Então o movimento hippie fez isso de uma maneira extremamente vigorosa. Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Nós conquistamos a nossa individualidade. Qual é a vantagem disso? É que hoje nós não agimos mais no anonimato. Quando vivíamos nessa época, nós éramos um grupo, um bando, ninguém sabia quem éramos individualmente. Com as redes sociais, nós nos tornamos indivíduos, cada um na sua expressão, com a possibilidade de escrever o que quiser, de postar o que quiser. É óbvio que a gente está postando um bocado de coisa que não deve. A gente está escrevendo um bocado de coisa que não deveria, por quê? Porque a gente não se tocou ainda o significado dessa mudança.
A gente está mudando, mas sem saber por que nós estamos mudando. Estamos mudando porque o sistema que existe hoje não nos agrada, não responde aos nossos anseios e por isso nós estamos mudando. O que a gente quer de fato? A gente não sabe ainda, porque o nosso desiderato está muito longe da nossa zona de aprendizagem. A gente não conseguiu captar ainda qual é a vantagem, qual é o mundo que eu desejo ter no futuro. Por isso, eu estou querendo mudar, mas não sei exatamente o que é. Por isso, temos pessoas ansiosas, deprimidas, pessoas que estão sem o sentido da vida, pessoas que não estão compreendendo qual é a razão de estar. Eu não sei por que eu acordei hoje, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Na verdade, esse vazio vem de duas coisas. Primeiro, eu preciso fazer algo novo, que ainda não existe, e o que eu estou fazendo não responde mais aos meus anseios. É o que Kardec chama de geração nova. Essa geração nova é uma geração que não responde mais da mesma maneira que nós respondíamos nos nossos tempos passados. É uma geração que simplesmente ela não é pior do que a nossa, ela é diferente. Ela tem outros valores, ela tem outras ansiedades, ela tem outras perspectivas, ela tem outros desideratos e outros objetivos que são desenhados mais para frente. Assim se sucedem as gerações. Nós fomos assim em relação aos nossos pais, os nossos pais foram em relação aos pais deles e agora nós estamos em relação aos nossos filhos, que por sua vez terão também esse problema com seus filhos. Quando eu vejo os meus dois filhos, eu tenho dois, um vai fazer 20 e a outra aqui 17. Então, quando eu vejo essa dupla falando assim do passado, da década de 90, da década daqui, 2 anos 2000 e alguma coisa, eu fico olhando, eles já estão com saudade. Olha aí, tá vendo? Esse negócio de saudade não é coisa de velho, é coisa de novo. Qualquer ser humano faz isso. Porque o passado, os meus bons tempos, é uma mistura, gente, de duas coisas. Excelente imaginação e uma péssima memória. A gente não lembra do que foi ruim naquela época. A gente não lembra das coisas ruins daquele tempo. Nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos iPod, iPad, iTudo, nós não tínhamos nada disso, não é? A gente tinha gravador de fita cassete que tinha que enrolar com a caneta quando a gente queria, limpava o gravador com cuspe ali, quando a gente queria que o negócio funcionasse direito. Era assim que a gente vivia, não tinha essa sofisticação toda, a gente andava nos carros estranhos, assim, sem nada, sem tecnologia nenhuma, mas era assim que a gente vivia. E então, quando a gente olha para trás e deseja isso, eu fico pensando assim, será que a gente está falando sério mesmo? Né? Então, o mundo caminha para a frente e nós estamos caminhando para a frente. E o que é essa nova sociedade? O que é essa nova geração que Kardec diz? É uma sociedade que está em desenvolvimento, eclodindo e que não tem nenhuma vinculação com nenhum tipo de cataclisma ou qualquer tipo de mudança física no planeta Terra. Nós podemos estar até, inclusive, segundo ele, passando por um processo de influências planetárias. Aí tudo bem. A astrologia explica, inclusive, que nós somos resultado de um processo de influências planetárias, galácticas. Afinal de contas, nosso corpo é todo de energia e os astros influenciam, sim, na nossa vida. Por que não? Ele afirma isso, inclusive, era uma tese de Mesmer, inclusive, que Kardec, como foi estudioso dele, sabia bastante o que ele estava falando. Então, essa nossa submissão ao processo das energias cósmicas também se estendem para os processos das energias dos desencarnados, do plano espiritual. Porque assim como nós influenciamos nos espíritos, os espíritos também influenciam em nossa vida, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos de ordinário influenciam bastante a nossa vida. Então, esse movimento que nós estamos vendo agora é um movimento sistêmico de influências diversas, influências planetárias, influências espirituais e também do nosso desiderato de irmos em direção à perfeição. Eu pergunto a vocês, se nós não tivéssemos esse incômodo, se nós não tivéssemos essa vontade de mudar, será que nós progrediríamos? Será que nós evoluiríamos se não houvesse em nós essa agonia para a gente estar em processo constante de crescimento e evolução? Nós só estamos de fato fazendo este processo porque nós somos incomodados ou estamos incomodados com alguma coisa. E o que é que nós estamos incomodados? É que o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo falido. Os sistemas que existem hoje são sistemas
que não respondem mais aos nossos anseios, às nossas expectativas. Não existe mais a possibilidade de nós olharmos com naturalidade e vermos as diferenças sociais que existem no mundo. Esses homens atravessando um oceano, crianças morrendo dentro de barcos, tentando salvar-se de sistemas ainda arcaicos, né, que projetam coisas do passado. E a gente tem que olhar que realmente a humanidade é muito mais do que isso. Porque se formos olhar como missionários, como pessoas que estamos aqui para cumprir ordens do divino, para fazer na terra as verdadeiras transformações morais, nós jamais poderíamos imaginar que as nossas vidas seriam reduzidas a simplesmente vidas de meros sensores ou sensitivos de um prazer barato. A nossa vida seria muito maior do que simplesmente a busca por prazeres sensoriais, físicos, que estão aí abundando nesse mundo das diversões. Olha, gente, o mundo hoje também, esse mundo líquido, é o mundo das sensações, é o mundo do hedonismo, é o mundo da sedução. Então hoje as pessoas precisam ser seduzidas para poder comprar uma cerveja, para poder ir para uma festa. É sempre assim a ideia do forte, do vigoroso, né, do físico. Então todo o apelo é isso. A gente viu aí essa semana as prisões aí da família Bumbum, não é? Então médicos que estão aí fazendo implantes de silicone industrial para mulheres que querem ampliar as dimensões físicas dos seus corpos, se colocando inclusive em risco, fazendo esse tipo de intervenção dentro de casa, dentro de farmácias, em lugares completamente inapropriados para uma intervenção cirúrgica de qualquer porte, não é? Então isso tudo realmente mostra que essa ideia de a gente estar numa sociedade voltada para o estético, para fora, para as formas do corpo. Existem mulheres que são transformadas, o rosto é completamente transformado, um boneco, porque não tem expressão de tanto botox que já aplicou no rosto, tentando buscar uma juventude que não existe mais, tentando ter um corpo que não há mais ali, aquele corpo não há mais. E o que é o objetivo? O objetivo é sermos amados e desejados. Nós estamos no mercado das carnes, nós estamos nos colocando, conforme diz Erich Fromm, pendurado como se estivéssemos numa feira, ali penduradas nossas carnes e com preços sendo colocados para sermos deglutidos pelo outro. Freud deve estar se virando agora no túmulo, porque ele dizia que, de certa maneira, quando nós usávamos as pessoas, nós estávamos transformando elas em objetos, não é? Objetos, e nós somos objetos, e estamos transformando pessoas em objetos, usando essas pessoas e nos deixando utilizar, e isso é pouco para o ser humano que nós somos, é muito pouco para as potências da nossa alma, para as capacidades da nossa inteligência. Estamos sendo subutilizados. Nós estamos sendo colocados hoje no mundo como vítimas das circunstâncias. A gente acorda, dorme, vai dormir, etc, tal, trabalha, a nossa vida é assim, por isso nossa vida está vazia, porque não existem opções outras que preencham as lacunas das nossas expectativas, que são bastante altas, porque o destino da humanidade é sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então não existe uma resposta pronta hoje que venha nos dar essa ideia de uma dimensão nova, de uma sociedade que satisfaça os nossos anseios, porque qualquer que seja ela, no modelo atual, será motivo do nosso vazio e será motivo da nossa ansiedade. Urge, portanto, fazermos algo para sairmos do paradigma, do consumo da matéria, do consumo da vida para fora e começarmos a fazer algo que nós ainda não fizemos, que é viver para dentro. É viver essa grande transformação da humanidade, que é o homem deixar de ser um homem das sensações, o homem dos sentidos externos e passar a ser o homem das percepções e da intuição. O homem que vai perceber-se enquanto espírito imortal, o homem que vai perceber-se enquanto um ser que tem potências divinas na sua alma e capacidades infinitas nas suas possibilidades de realização. Esse novo homem precisa surgir.
Essa nova forma de viver, ela precisa urgentemente ser desenvolvida para que nós possamos atender aos anseios dos jovens, das pessoas novas, dos espíritos que descem à Terra no momento de regeneração, cheios de expectativa, e quando chegam aqui encontram ainda um sistema que os retém no seu desenvolvimento. As crianças, essas crianças danadinhas, essas crianças geniais, essas crianças muito cheias de vitalidade e que são pessoas que deixam os pais meio atônitos com sua energia e tudo mais, estão sendo tratados com remédios para ficarem mais calminhos, para atenderem às nossas expectativas de pessoas, porque você mais vê hoje um pai vai dar uma comida para um filho e bota um telefone na frente com um desenho animado para o menino ficar ali abduzido, e a comida ser apenas alguma coisa assim que ele vai comer sem saber que está comendo, como se comer fosse uma obrigação. Comer é uma necessidade fisiológica, e quando a gente come, a gente tem que aproveitar a comida, a gente tem que saber que está comendo, a gente tem que saber o alimento, a gente tem que reconhecer, que agradecer. Isso chama-se atenção plena. Nós já estamos educando os nossos filhos para serem alienados desde o começo, porque a gente não quer ter a paciência de ensinar os nossos filhos a serem atentos plenamente todos os momentos da sua vida. A gente está ensinando aos nossos filhos a serem estressados como somos, porque nós não vivemos no presente, nós sempre vivemos no futuro. Nós estamos onde não nos encontramos. Então, quando eu estou aqui agora, eu já quero estar em outro lugar. Quando eu estou em outro lugar, já quero estar em outro lugar. Já fico desejando, é a sociedade do desejo o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro isso. Como é que a gente não pira? Não é? Como é que a gente não tem dificuldade quando a gente vê? É porque talvez vocês, da última vez que vocês visitaram Salvador, certamente vocês vão tomar um susto quando vocês fizerem a próxima visita, pelo número de farmácias que estão abertas na cidade. Vocês não têm noção da quantidade de farmácias. É muita farmácia. É muita farmácia. E são farmácias nababescas, não são farmacinhas da esquina, não, são farmácias grandes, 2 andares, uma coisa estúpida. E vocês assim, ou não sabiam vender remédio, ou alguém está nos agorando, porque vai apostando na nossa desdita, porque quem vende remédio aposta em doença. E obviamente que para vender remédio tem que ter doentes, se nós estamos doentes, porque nós estamos vivendo ainda oprimidos numa sociedade que nos oprime, uma sociedade que o tempo inteiro quer nos regular naquilo que Pierre Weil chama de normose, naquilo que ele chama de o estado doente da normose, ou seja, eu sou normal, mas estou doente por ser normal, eu gostaria de ser anormal. Eu gostaria que a minha anormalidade se transformasse no novo padrão de normalidade. Essa é uma nova sociedade que a gente precisa se acostumar a conviver com as diferenças de gênero, de comportamento, os novos modelos, as novas conjunções, composições sociais, tudo isso faz parte deste novo modelo. E que isso não tem nada de errado, é apenas a forma de ser da humanidade que sempre evolui, sempre muda. Eu fico pensando o que pensavam os meus pais sobre a calça boca de sino que eu usava. Né? O sapato cavalo de aço que eu já usei. Meu pai devia olhar para aquilo e dizer, meu filho, que é isso? Isso é uma coisa absurda, homem que é homem não usa um negócio desse, não é? E olha que aquilo lá era bem másculo, né? Uma boca de calça com 30 centímetros de largura, né? Era quase que o Rio São Francisco para atravessar. Então, isso aconteceu comigo, vai acontecer com os meus filhos, acontece com eles, vai acontecer com os filhos dele. Então, isso é da gente, é do processo da dimensão. Mais uma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer nesses processos evolutivos foi trazer uma perspectiva do homem enquanto a sua identidade verdadeira. Uma coisa é desenvolver, porque a gente sabe que a lei do progresso existe em tudo. A outra coisa é você desenvolver sabendo quem você é. Essa é a primeira questão que precisa. Enquanto a gente não souber quem a gente é, desenvolver no mundo cheio de armadilhas é sempre perigoso, porque vão tirar a nossa zona de conforto, vão tirar o nosso lugar seguro, porque eu estou acostumado com um padrão, quando esse padrão mudar, aí eu vou sofrer, porque eu quero aquilo que me dava segurança, que me dava estabilidade, mas eu sabendo quem eu sou e aonde eu estou pisando e aonde eu estou morando, isso fica muito mais fácil assimilar. Eu não vou ser mais um resistente, eu vou ser agora um aderente do processo, eu também vou me transformar.
Eu também vou trocar os meus valores, eu também vou me adaptar no tempo, eu não vou ficar morando no passado, porque no passado não dá para morar num lugar que não existe. É preciso morar no presente, porque o presente é o único lugar capaz de fazer com que nós atuemos em nossas vidas para transformar aquilo que nós chamamos de futuro. É a única maneira que eu tenho de mudar a minha vida, é o único lugar que eu posso mudar a minha existência, é agora, no dia de hoje, na presença de hoje. Então, se eu ficar o dia de hoje olhando para o passado, reclamando do passado, eu não vivo o dia de hoje e, consequentemente, não viverei o dia de amanhã. E vou perder aquela oportunidade mágica chamada de viver, que todos nós recebemos e que nós não podemos jamais abandonar isso. Porque isso é o importante. O importante é que nós estamos aqui para viver as nossas humanidades. Nós viemos aqui para viver a nossa realidade de seres encarnados. Nós viemos aqui, estamos encarnados, porque somente o corpo pode ensinar ao espírito as coisas que um corpo passa. Por exemplo, as paixões, os medos, os anseios, a formação de um psiquismo, tudo isso nas relações, essas questões dos melindres, tudo isso vai construído através de um psiquismo que só existe graças ao corpo humano. Então, viver aí, domar o corpo humano é uma experiência dificílima para o espírito. É uma grande academia para a gente aprender a lidar com essas grandes potências da alma que nós já trazemos e precisamos burilar para poder sermos aquilo que nós deveremos ser no futuro. Então, é preciso que a gente reconheça que nós somos espíritos imortais vivendo experiências humanas, como dizia Teilhard de Chardin. Nós realmente precisamos reconhecer isso e viver essa essência, reconhecendo que a nossa máxima potência é a perfeição e para lá nós iremos chegar, para lá nós iremos caminhar. Isso é o que nós temos que de fato fazer. E quando hoje a gente estava conversando sobre a possibilidade da doutrina espírita explicar sobre essa possibilidade a outras pessoas e outras doutrinas, eu digo a vocês que isso a doutrina espírita nos dá de presente. Não somente entender o ser humano como um ser espiritual, mas entender ele como um ser biológico, um ser psicológico, um ser social, um ser também espiritual, por que não? Entender o homem na sua completude, entender o homem em todas as suas dimensões e tratar todas as dimensões, considerando isso como algo justo, lícito, verdadeiro. Então, você inserir, por exemplo, terapias dentro de uma casa espírita, isso hoje não é algo absolutamente estranho, é algo possível, porque nem todos os problemas da alma você resolve com passe e com água fluidificada, você tem que ter também apoio e suporte para resolver questões de traumas e de conflitos das pessoas. E se nós não tivermos estrutura dentro das casas espíritas, temos que ter uma estrutura de apoio para recomendar, suportar aos nossos irmãos que chegam com esses problemas nas casas espíritas, são muitos. São muitos. Pessoas que não reconhecem ainda a importância dos primeiros passos de uma criança. Isso é um trabalho fundamental que nós temos que ter dentro do nosso movimento, que é orientar os pais de que a sua conduta, a sua relação um com o outro, a presença e o papel do pai, da mãe, desses componentes são extremamente importantes na edificação de uma criança saudável. Porque a Organização Mundial de Saúde não mais pauta a saúde como ausência de doença, mas como um estado de absoluta plenitude em todas as dimensões do ser, inclusive na dimensão espiritual. Então, nós temos que começar a olhar essa humanidade com mais cuidado. Nós não somos pequenos adultos colocados no mundo, nós somos seres em formação. Nós nascemos com missões, nós temos que ter aqui a condição de chegar numa idade adulta plenos da confiança do que somos e saber que isso foi fruto de um trabalho consciente de elaboração, de um plano de construção de um ser humano, que é isso que nós somos, esse projeto. Então, se perceber como ser humano, se perceber como um ser espiritual é algo fundamental para esse novo tempo. Por isso que nós não devemos esperar simplesmente um cataclisma, uma grande hecatombe nuclear que aconteça no mundo. Não! A grande mudança vai acontecer no homem, vai acontecer na sua percepção, aonde nós vamos, a partir dessa nova perspectiva, termos os valores da caridade, o valor do amor, o valor do perdão, inseridos no nosso meio, na nossa vida, como algo absolutamente normal. Ninguém vai fazer sacrifício para perdoar inimigo.
Por uma razão muito simples. Porque se você consegue reconhecer o seu amigo, o seu inimigo como espírito imortal e, portanto, como alma divina, você irá amá-lo a partir de todas as coisas. Da perspectiva, ame a Deus sobre todas as coisas ou apesar de todas as coisas, você vai amar a Deus independente da roupa que ele se apresente para você. Então, se ele se apresentar na roupa de um mendigo, você será capaz de reconhecer no mendigo Deus e amará esse mendigo porque você está enxergando além da roupa. A roupa que nós temos, a personalidade atual, é apenas uma roupa. É apenas uma vestimenta de uma personalidade que vai morrer. É passageira. Ela faz parte do nosso processo evolutivo, então ela não vai ficar para sempre. Eu não vou ser mendigo para sempre, nem vou ser o rei para sempre. Um dia serei mendigo, do outro serei o rei, serei um vassalo, serei um enfermeiro, serei uma mulher, serei um homem, um guerreiro. Eu serei os papéis necessários para o meu processo evolutivo, mas isso não quer dizer que eu seja rotulado nisso. Eu apenas estou isso. E é preciso que a gente compreenda isso para que a gente se torne mais tolerante uns com os outros, para que a sociedade realmente evolua e cresça nas diferenças, mas absolutamente focando na nossa igualdade. Nós somos diferentes nas nossas expressões, porque a nossa vida é diferente, as nossas representações são diferentes, as nossas experiências são diferentes, as nossas necessidades são diferentes, mas a nossa gênese é a mesma. Nós somos exatamente a mesma coisa, somos todos espíritos, saídos da mesma base, do mesmo fundamento. Não existe espírito de sangue azul, não existe espírito negro, branco, amarelo. Espírito não tem cor, não tem sexo, não tem sangue. Espírito não tem diferença um do outro, eles são exatamente a mesma coisa. A única coisa que difere um espírito do outro é o seu estágio atual de desenvolvimento. Porque até se você fizer uma progressão no tempo e olhar no futuro, todos serão exatamente iguais. Perfeitos, iluminados, cheios de amor, cheios de tudo, parecidos, muito parecidos com Deus, criando e co-criando no universo, conforme assim hoje também estão os principais obreiros de Deus, já, que concluíram esse trabalho evolutivo. Então, por isso é que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui em busca de uma nova fé. Nós não estamos aqui em busca da salvação, nem do bilhete de bônus hora, que vai impedir que a gente lave banheiros nas colônias espirituais. Nós não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque nos foi dada uma chance de a gente conhecer esse projeto humano chamado ser humano, esse projeto maravilhoso chamado vida, e a partir dessa perspectiva e desse conhecimento, nós possamos mudar as nossas vidas. Nós possamos mudar individualmente as nossas vidas. Nós podemos fazer essa transformação. Então, mais cedo a gente conversava sobre o papel da casa espírita. Guilherme Ribeiro fala que ela poderia ser um templo, podia ser uma escola, poderia ser um hospital. Nós temos aí essas diversas funções numa casa espírita, mas nós temos a casa espírita como um celeiro da transformação de almas. É o lugar onde nós vamos fazer reflexões filosóficas, não para a gente ficar mais sabidozinho e eventualmente falar coisas legais. A gente está fazendo isso para que a gente possa voltar para casa e dizer assim, como é que está a minha relação com o outro? Como é que está a minha relação com meu marido, com minha mulher, com meu filho, com aqueles que estão em volta de mim? Como é que está a minha relação comigo mesmo? Será que eu estou me amando decididamente, apesar de não ser ainda aquela perfeição, aquela maravilha que eu gostaria de ser? Será que eu já estou realmente fazendo esse meu trabalho? Será que a partir da perspectiva de ser um espírito imortal eu me reconheço assim e me perdoo pelas minhas falhas e não vou dormir de noite cheio de culpa no travesseiro porque errei? Tá bom, eu errei, mas agora daqui para frente não erro mais. Pronto, acabou. Olha, gente, isso na humanidade é a coisa mais comum que tem. Hoje a gente olha a vida dos grandes homens da humanidade. Francisco de Assis. Francisco de Assis era um menino rico, esbanjador de dinheiro, farrista, gostava do reggae, vivia, ele era chamado de João, o nome dele verdadeiro era João, ele era chamado de Francisco, e Francisco é francesinho. Ele andava todo periquitado, com aquelas roupas de francês, gastando o dinheiro do pai, o pai muito rico e tal, e o pai, óbvio, não queria aquele pirão perdido em casa, o pai queria que o filho seguisse a carreira dele, que tocasse os negócios, e brigava muito com ele. Então teve um conflito ali, provavelmente de gerações, mandou o filho para a guerra. Ele foi para uma cruzada, voltou, inclusive doente, com tracoma, que foi o que inclusive o levou à morte, bastante cedo. E ele se revoltou com o pai, porque ele estava gastando dinheiro demais do pai. E quando ele faz aquela cena de tirar a roupa e etc., de se dedicar a tudo, aí é que ele começa a pisar no acelerador mesmo para colocar o pai na bancarrota, ao ponto do pai o processar por estar destruindo o seu patrimônio.
Isso é Francisco de Assis, gente. Eu não estou falando de ninguém diferente. Estou falando de Francisco de Assis. Depois que ele tomou a sua decisão e foi viver a sua vida, ele realizou em uma encarnação algo extremamente interessante, mas depois de ter vivido uma vida de erros. Essa mesma situação aconteceu com Paulo de Tarso, o de verdade. Paulo de Tarso, de verdade, ele passou por todo aquele processo da transformação, ele viveu a dificuldade de ser um doutor da lei, de perseguir cristãos e de mandar matar pessoas com muita facilidade, com uma tranquilidade absoluta, mas no momento em que ele tomou consciência de que aquele não era o seu caminho, ele simplesmente mudou e assumiu o seu novo caminho, pegou, pegou a charrua, como diz, e não olhou para trás, seguiu a sua jornada. Outro também extremamente interessante em história é Gandhi. Né? Quando a gente vê Gandhi, a história de Gandhi, a gente imagina sempre aquele velhinho careca ali com aquela roupa branca. Não, ele não era assim não, ele era um advogado inglês, andava bem vestido, gostava de dinheiro, ele era viciado em sexo, ele fumou, tentou suicídio, roubou o irmão. Isso é Gandhi, eu estou falando de Gandhi. E, no entanto, no momento que ele tomou a decisão de fazer a mudança na vida dele, ele tomou a mudança e mudou a vida dele e pronto. E assim é o grande desejo do ser humano, porque o ser humano pode fazer isso. O ser humano ele é diferente de um animal, porque o animal é condicionado, ele nasce assim e morre assim. Você já viu um João de Barro fazer um projeto de uma casa com piscina? Com janela para a floresta? Vocês já viram o João de Barro fazer isso? Um puxadinho? O João de Barro não faz puxadinho, ele está há milhões de anos fazendo aquilo ali, porque ele é aquilo que ele sabe fazer. Mas a gente tem a criatividade, o livre-arbítrio, a gente gosta de mudar as coisas, né? Então o ser humano é diferente. Por que ele é diferente para fazer um puxadinho na casa e não é diferente para fazer um puxadinho em si mesmo? Né? Nós somos convidados todos os dias para fazer reforma na nossa casa, fazer um quarto novo, mudar o telhado, mudar o chão, né? Mudar as portas, a segurança da nossa casa. E a gente não faz porque a gente não quer fazer, pronto, é decisão nossa. Mas da mesma forma que a gente não quer fazer, a gente pode querer. E se a gente quiser, não há quem impeça. Não há quem impeça, porque essa é uma decisão e o ser humano, assim como lá atrás, ó, 2 dedinhos para cima e tal, e quebra tudo e muda tudo, nós podemos mudar tudo no nosso microcosmo, na nossa própria vida, mudar os nossos valores, as nossas convicções, mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Olha, tem uma coisa interessante no cérebro, me dá o horário aí, viu? Tem uma coisa interessante, Tem uma coisa interessante no cérebro humano que é a capacidade de fazer experiências sintéticas. E essa hora eu vou convidar vocês para fazer, porque é uma hora boa. Se vocês fecharem os olhos agora e começarem a imaginar, deixa eu ver uma coisa bem gostosa aqui. Diga aí uma coisa gostosa, um prato gostoso aí, que você gosta de comer. Um leitão, uma pururuca, pode ser? Nessa hora, caibia bem um leitãozinho com farofa? Então feche os olhos e imagine agora você pegando assim aquele crocante do leitão a pururuca, você dando aquela mordidinha na crocância do leitão e botando aquela farofinha bem gostosinha na boca assim, e mastigando. Aí você sente mastigar e sua boca começa a encher de água. Aí você diz, mas peraí boca, isso é só uma imaginação. Mas o cérebro não sabe que é. O cérebro não sabe, o cérebro vive a experiência sintética e assim nós somos o tempo inteiro. Nós não vivemos experiências materiais não, gente, nós vivemos experiências ilusórias o tempo inteiro. A gente fantasia na experiência, mas a experiência é individual, cada um experimenta de um seu jeito. Então se um vai gostar do pururuca, o outro não vai gostar, um vai achar salgado, o outro vai achar maravilhoso, um vai achar que a farofa devia ter um pouco mais de cenoura, o outro vai achar que não deveria ter. Então isso é individual. Agora a experiência dentro do cérebro, ela vai caber a cada um. Isso vale também para a nossa vida. A gente quando vai se encontrar com uma pessoa que a gente foi o primeiro encontro do amor, esse é indescritível. Porque a gente começa a desenhar cada segundo dele na nossa cabeça, a gente vai vivendo aquela experiência, o coração já começa a bater antes. A boca seca, a gente já não dorme, esperando chegar o momento daquele encontro. Não é? Então fica naquela expectativa, o cérebro já está vivendo, já está enchendo o nosso corpo das mesmas substâncias que encheria na realidade, na real. Então isso é a experiência sintética. Isso quer dizer o seguinte, que conforme eu olho a minha vida, o meu corpo reagirá à visão que eu tenho da minha vida. Então se eu olhar a minha experiência do ponto de vista positivo, o meu corpo agradecerá penhoradamente a vida que eu tenho. Mas se eu olhar a mesma experiência na perspectiva negativa, o meu corpo sentirá
profundamente cada dia e cada não que eu der às oportunidades que eu recebi. E olhe que a gente diz não para coisas que para o outro seria maravilhoso. Tem pessoas que dariam a vida por dinheiro e tem pessoas cujo dinheiro traz bastante infelicidade. Tem pessoas que têm absoluta ojeriza à pobreza e tem outras que são absolutamente felizes vivendo na sua pequena casinha ali no alto da serra, colhendo suas flores toda manhã, ordenhando uma vaca, voltando para casa e tendo a sua vida simples e pura. Essa pessoa é extremamente feliz. Então, isso mostra que não existe experiência que tenha valor em si. Toda experiência tem o valor que eu dei, o que eu dou, o que eu atribuo a ela. Se a gente consegue entender o que é que significa a nossa vida, a gente vai entender que as dificuldades que eu tenho foram criadas por mim. Eu mesmo criei as dificuldades. Eu mesmo me coloquei naquele lugar. Por que eu estou reclamando? Eu estou reclamando porque eu deveria ter pensado antes melhor, eu deveria ter escolhido melhor. Quem mandou eu me casar com aquela pessoa? Eu casei porque eu quis. Quem me casou, quem me mandou não estudar? Fui eu que não quis estudar. Fui eu que não quis me esforçar. Ninguém me obrigou a fazer isso. Eu não fiz porque não quis. Pronto, acabou. A decisão foi minha. E agora eu estou colhendo as plantas, os frutos das árvores que eu plantei. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mudar. Se eu não quero colher manga, eu vou plantar outra coisa. Eu vou plantar outra árvore. Eu vou fazer outra semeadura para que eu possa, daqui a um tempo, colher coisas novas. Essa decisão será sempre minha. E aí quando pergunta quanto tempo dá uma mangueira, vai dizer assim, a mangueira dá com 3 anos, com 2 anos, não sei bem, eu não entendo muito bem de manga não, viu gente? Estou dando aqui um chute. Dá 2 anos mais o tempo que eu levo para plantar a mangueira. Então se eu levar 10 anos para plantar uma mangueira, a minha mangueira vai durar 12 anos para produzir a primeira fruta. Então eu posso fazer agora a plantação da minha fruta, que dia? Daqui a 1 ano, quando eu me aposentar? Não, eu posso fazer agora, desse minuto. Basta que eu compreenda que a minha vida não acaba com a morte e que eu simplesmente sou um espírito imortal que estou aqui em busca da perfeição. Se essa perspectiva cai na minha vida e cai como algo extremamente verdadeiro, eu simplesmente posso ser feliz agora. Eu posso trazer felicidade agora para a minha vida. Eu não preciso esperar morrer para ser feliz, porque Jesus, gente, não prometeu felicidade depois da morte para ninguém. Jesus dizia, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E lá em João, ele dizia, eu vim para que a minha felicidade esteja em você e que ela seja plena. Felicidade plena é você viver agora, realizado. Sentir-se assim, como Paulo dizia, eu morro todos os dias, o Cristo vive em mim e eu quero essa felicidade, porque para ele a busca dessa felicidade, desse espírito dele, era o verdadeiro espírito do reino de Deus na terra. Então isso é uma coisa que todos podemos conquistar, todos. A proposta da doutrina não é salvação, já disse mais uma vez, é apenas e tão somente nos dar na nossa mão a guia, o modelo, a orientação, o mapa, para que a gente possa sair do lugar correto, que é quem eu sou, para onde eu vou para a perfeição. Mas quantos passos eu vou dar nessa vida? A decisão é minha. Eu posso dar 1 passo, posso dar 2, posso dar 10, posso dar 50, sabendo que eu vou ter que dar outros depois. Então, é tudo nosso. A gente decide, a gente escolhe, a gente parte. O que a gente não pode ficar fazendo é ficar por aí com a cabeça para cima, com a cara para cima, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Essa é a única opção que a gente não tem. Matar o tempo. A gente não tem essa opção. Escolher uma vida ruim. Essa é uma opção péssima para o ser humano. Experiências sintéticas. Olha o lado bom da experiência. Ressignifica o problema. Ressignifica a vida. Olha a perspectiva nova e olha quantas possibilidades nós temos de realização, se assim nós quisermos, com todas as potências da nossa alma. Então essa mensagem que Kardec traz da renovação é aquilo que se chama de transição planetária. A transição planetária, gente, não é uma mudança que já aconteceu e que a gente pudesse dizer, está todo mundo transitado, todo mundo perfeito. Não é assim. Transição é passagem, transição é caminho, transição é viagem. Quando se fala de transição, transição é um verbo que está no tempo aqui, eu estou transitando, eu estou caminhando para. Não quer dizer que eu esteja no fim, no meio, no começo, vai depender da velocidade, porque quem transita é a humanidade, quem transita é o homem. O homem precisa agora
fazer o seu processo de transição, porque a humanidade velha está sendo abolida a passos de gigante. Isso diz Kardec em A Gênese. A passos de gigante, a geração antiga está sendo banida. E como é essa história de ir para planeta ruim? É assim. Existe uma máxima que diz que os espíritos que somos, ainda empedernidos no mal, não mais encarnaremos na Terra. E que virá para cá uma geração nova, de espíritos novos, que irão renovar a Terra. Portanto, a Terra vai mudar, não porque nós mudamos, mas porque houve uma mudança na população da Terra. O que muda num planeta transitado? Não muda nada do planeta, ele continua exatamente igual. O que muda é a psicosfera do planeta, o padrão vibratório do pensamento. E os espíritos são atraídos para outras psicosferas pela sua própria vibração. Então, aqueles que serão atraídos por planetas mais densos são aqueles que estão com seu pensamento mais denso. Simplesmente assim, é dessa maneira. Todos serão atraídos, nem todos, diz Kardec. Porque alguns têm no seu cerne, no seu interior, no seu núcleo central, algo melhor do que a casca. A casca, às vezes, é apenas uma expressão que foi possível agora na vida porque a pessoa deu muito azar, caiu numa família que não se acertou, teve muita... na situação da vida foi muito... Mas o espírito é muito bom. Eu estava conversando com o William hoje, uma coisa que aconteceu, e essas coisas acontecem. Eu fui visitar a gruta ali, né? E aí, na porta tinha um rapaz que ele pedia dinheiro e tal, ele estava meio assim, movido a álcool, ele estava meio assim, né, já com o tanque cheio, e ele veio pedir uma graninha, assim, porque ele viu dar um dinheiro para o outro rapaz, ele queria também entrar na sociedade. E como eu achei ele assim meio sabidão, porque ele chegou meio se metendo na conversa e tal, eu meio que criei logo assim aquela imagem dele da pessoa que queria o dinheiro para beber, e já fiquei logo assim reservado, dizendo, vou dar um não para ele. Mas aconteceu um fato curioso, veio uma cadelinha de lá, e ela tinha acabado de parir, porque as tetas estavam bem grandes, e eu tentei chamar, porque eu adoro cachorro, né? Eu chamei para ela vir, ela nem me ligou, nem olhou para mim. Aí ele chamou pelo nome ou pelo apelido, ela veio, não somente veio, como subiu nele e começou a lamber o braço dele. Eu fiquei olhando assim, o que esse rapaz tem que eu não tenho? Será que essa cadela está sentindo o cheiro da bereta e está querendo tomar uma indiretamente? Será que é isso? Aí pronto, a cadelinha desceu, ele ficou por ali, saiu. Aí tem um touro que o rapaz bota uma cela, que os meninos montam, né, para tirar foto. É um touro bonito, preto e branco, uma coisa linda. E está ali sentado, todo majestoso. Ele foi, se abraçou com o touro e fez um gesto de absoluto carinho naquele animal. E aí o rapaz veio me dizer, olha, eu fiz assim, olha, isso aí é uma coisa interessante. Olha que alma boa tem dentro desse homem. Ele está perdido no álcool, mas a alma dele é boa. Isso aqui, se fosse recuperado, se alguém pegasse um homem desse e recuperasse, daria um excelente ser humano. Olha quanto amor ele tem. Dedica isso aos animais, porque provavelmente os seres humanos, ele não encontrou espaço para mostrar o amor que tem no seu coração. Comentava isso com o rapaz, ele disse, ele se deita na rua embriagado e os cachorros deitam em volta dele. Olha, né? Talvez nesse ponto os cachorros possam nos ensinar muito mais do que a gente ensinar aos nossos cães. Eles podem nos ensinar a sermos mais fiéis, mais amorosos, mais incondicionais, porque o amor dele é incondicional. E a gente precisa fazer como o nosso querido filósofo grego Diógenes, que certa feita estava bebendo água no rio e botava uma tina e jogava na boca. E aí chegou um cachorro de junto dele e começou a lamber a água e bebia a água sem a tina. E ele olhou para o cachorro e disse, a partir de hoje você será o meu mestre, porque você já é mais desapegado do que eu, você não precisa mais da tina para beber água. Então ele era chamado de homem-cachorro por conta disso. Então a gente precisa aprender com a natureza, com a doutrina espírita e até mesmo com os cães, por que não, a sermos melhores, sermos espíritos melhores vivendo nesta terra, para que a gente possa verdadeiramente transformar este mundo em um mundo de paz, em um mundo melhor, um mundo de harmonia, para que a gente possa verdadeiramente trazer o amor para o nosso coração, sermos semeadores do Cristo. Nós não queremos trabalhar para o Cristo, temos que trabalhar nas premissas do Cristo, que é semear amor, paz, felicidade, harmonia entre todos, para que sejamos todos irmanados nesse amor, sejamos todos reconhecidos como filhos de Deus e tenhamos a possibilidade verdadeira de transformar esta terra em uma terra de regeneração, em um mundo de paz,
porque nós merecemos. Vamos trabalhar, vamos nos unir ao Cristo, vamos nos unir a todos, uns com os outros, fazendo, dando as mãos, e que esse movimento cresça, que esse movimento se fortaleça, que esses espíritas possam acudir todos os bêbados caídos nas ruas, que estão cheios de amor no seu coração e possam ser regenerados ainda nesta vida, para que eles não sejam banidos daqui, eles continuem conosco, nos ensinando a amar, mesmo em toda a adversidade. Fiquem com Deus, que assim seja.